canal, para você que está chegando aqui agora e para você que quer conhecer uma tecnologia inovadora. Eu estou aqui com um pesquisador. Esse pesquisador, ele é o presidente da Hybrid International. Estou aqui diretamente com o Wilson Roberto. A primeira pergunta é a pergunta que é mais feita pelos consumidores. Como funciona esse equipamento? Então, é uma tecnologia baseada para gerar economia e diminuir as emissões de gases poluentes. A nossa tecnologia é capaz de aumentar de 3 a 7 km rodados, ou, finalizando isso em tanques, de 150 a 250 km a mais com um tanque de combustível. Repetindo isso em porcentagem, daria de 30% até 40% a economia é capaz de gerar de economia. Tá, então você está falando de 3 a 7 km por litro, de 150 até 250 km com um tanque, apenas um tanque de combustível? Exato. E uma média de 30 até 40% de economia em combustível por mês, por dia. Exatamente. Eu até quero completar o seguinte: essa margem de até 40% não depende do equipamento ou do modelo do carro, e sim do estado de conservação desse carro. Se foi trocado filtros, se foi trocado velas, se esse carro se deu a manutenção ideal para a mecânica, e principalmente usar um combustível de boa qualidade, tudo isso reflete em porcentagem final. Então, quanto melhor for a manutenção do carro, se está em dia, se as velas estão boas, não estão gastas, o sistema de injeção está bom, significa que ele pode economizar até mais. Exatamente. Vamos até melhorar esse exemplo. Você pode ter um carro 1.0 que pode alcançar 30% de economia. E você pode ter um carro 4.1 e pode alcançar 40%. Isso está amarrado à manutenção do veículo. Maravilha. Aqui tem uma segunda pergunta que é também uma das mais importantes. Qual o valor do equipamento? Então, vamos lá. O valor do equipamento, para a gente ter valor, a gente tem que analisar dois pontos, né? Duas coisas que fossem comparáveis. Mas vamos tentar comparar o GNV com a nossa tecnologia. O GNV tem um preço excessivo, em torno de R$5.000 da última geração. Tem um peso que você vai acrescentar no seu carro. Você tem que alterar a documentação do seu carro. E, infelizmente, corre o risco de explosão se não for feito numa oficina credenciada. Nosso equipamento tem um peso estimado de 150 gramas. Não há necessidade de trocar a documentação do veículo. É considerado um acessório. Não corre risco de explosão. E custa em torno de 50% em relação ao valor do GNV. Vixe, olha o que está acontecendo aqui. O valor, nesse caso aí, relevante. Porque quando você compra alguma coisa, você compra o produto ou você compra o benefício que aquele produto vai te trazer. Quando você compra algo no McDonald's, por exemplo, você compra o momento com a sua família ou você está comprando um lanche do McDonald's. Olha a diferença de você perguntar a questão do valor de um equipamento, porque você está enxergando o equipamento, e você perguntar o valor de um investimento que você terá durante anos e você terá momentos especiais com a sua família. Você vai poder viajar mais, porque você vai economizar mais e com o dinheiro da economia você vai poder ter esses momentos. Você vai poder ir no McDonald's, comprar lanches para o seu filho, para sua filha, ou para, se você é casado ou casada, para sua esposa, e com a economia que você vai ter com o equipamento. Então, qual o valor disso para você? É em relação ao valor que o equipamento tem para você ou o valor que o equipamento vai te proporcionar na sua vida pessoal? Então, com essa pergunta, ele já respondeu várias outras perguntas que são colocadas aqui pela maioria dos clientes, porém ele trouxe esse valor em relação ao equipamento. O que o equipamento te oferece? Qual é o momento especial que o equipamento te oferece? Qual é a viagem a mais que você vai ter adquirindo o equipamento? E por quanto tempo você vai ter isso na sua vida? Então, só aí o Wilson conseguiu responder várias questões que são colocadas aqui. Mas ainda tem mais e a gente vai entrar mais a fundo. Mas a próxima pergunta, Wilson. Isso danifica o motor do meu carro? Não bem grande. Por quê? O que nós fazemos com a nossa tecnologia é melhorar o combustível que vai ser entregue para o motor. Então, se o seu veículo recebe um combustível de melhor qualidade, você está preservando o seu motor. Vamos colocar isso em forma prática. Você vai num posto, coloca um combustível de má qualidade, vai danificar seu motor. Você vai num posto, coloca uma gasolina aditivada, que tem uma melhor performance, que te dá melhor economia. Então é justamente isso. O nosso equipamento melhora o combustível e não melhora o carro. Não vai, se o problema do carro lá está com problema eletrônico, elétrico ou mecânico, o meu equipamento não vai interferir nesse ponto. Ele só está corrigindo o combustível que o motor vai consumir. Maravilha.
Então a gente pode considerar que o equipamento ele é como se eu colocasse um aditivo no combustível? Sim, vamos utilizar a palavra aditivo, mas de uma forma técnica é aumentar o poder calorífico, o poder de queima desse combustível. Se você tem um poder de queima 100%, você aumenta o torque do seu veículo, diminui a rotação. Se o motor vai girar menos vezes, vai injetar menos combustível. Assim que surge a economia. Qual é o risco de explosão? Não. Embora o combustível que seja gerado é o hidrogênio para ele entrar em combustão ou ignição, ele precisa de alguns requisitos. O hidrogênio sob pressão dentro de um cilindro, esse sim pode explodir e causar grandes estragos. O nosso caso o nosso equipamento não gera pressão, a vazão é muito baixa de hidrogênio e ele é só produzido no momento que o motor está em funcionamento. Desligou o motor, o equipamento desliga. Maravilha. Outra pergunta aqui, que não menos importante, que gera muito custo para quem instala algo a mais, por exemplo, como o GNV. Quando eu instalo esse equipamento, eu preciso alterar o documento junto ao Detran? Não. Como eu já disse na resposta anterior, nosso equipamento é considerado um acessório. É diferente do GNV. GNV é um equipamento que você tem um cilindro cheio de gás sob pressão, que é o GNV lá atrás. Então ele precisa ser homologado por Inmetro. Você tem alterações mecânicas no motor. Vai adicionar bico, vai adicionar sensores. Então isso precisa de uma legislação específica. Então você tem que alterar no seu documento. E falando sobre Inmetro, que possivelmente algumas pessoas vão perguntar. Esse equipamento tem selo de Inmetro? O Inmetro tem dois tipos de certificações. A certificação voluntária e a certificação compulsória. A voluntária, como o nome já diz, você faz ou não faz, porque são dada uma lista de itens a qual você se enquadra ou não se enquadra. E a compulsória, o nome também já diz. Você é obrigado a ter essa certificação. Certificação compulsória. Pneus, vidros, pastilha de freios, barra de direção. Tudo que pode ocasionar um acidente fatal no veículo é necessário ter o selo do Inmetro aqui no Brasil. Lembrando que o selo do Inmetro não certifica o carro inteiro. Para isso existem normas da SAE que determinam o que tem que ser feito e como deve ser aplicado esse material. O nosso equipamento ele segue normas da SAE. Tipo da mangueira, o plástico que é utilizado, o tipo de fixação, tudo isso é normatizado dentro da patente que foi nos requerida. Maravilha. Okay? Então, em caso de certificação, ela não é obrigatória. Ela não tem porque ela não é obrigatória, mas ela tem alguma coisa assim que, por exemplo, qual a garantia que eu tenho que funciona? Ela tem algum tipo de certificado com algumas instituições que seja renomada, que comprove o funcionamento, a efetividade disso? Sim. Antes do produto ir para o mercado, foram dedicados 15 anos de pesquisa. Pesquisas particulares, pesquisa dentro de universidades, pesquisas em laboratórios particulares e de entidades de renome. Isso está tudo lá no site. Eu não vou ficar falando o nome da entidade porque eu não vejo necessidade, mas estão lá. E esses laudos e esses certificados atestam a qualidade do produto. Para dar um exemplo, anualmente a gente recebia uma certificação do laboratório EPAC/Unicamp sobre emissões evitadas. Então isso já comprova a qualidade e a eficiência do nosso produto. Nenhuma entidade, nenhuma universidade vai fazer uma certificação de algo que não tenha um resultado positivo no mercado. Lembrando, nenhuma universidade faz certificação de produto, e sim certificação de processo. Ok? Maravilha. E aqui tem uma outra pergunta, que isso aqui foi um consumidor específico, porém é um consumidor que possui muitos veículos. E esse consumidor ele só compra veículos novos. Ele falou, eu troco de carro pelo menos a cada ano ou a cada 2 anos. Tendo isto como prática, ele perguntou o seguinte: o meu carro é novo, eu vou perder a garantia se eu instalar o equipamento da Hybrid? Então, essa pergunta ela é delicada, mas ela se faz necessário responder até uma certa extensão na resposta. Quando você coloca a nossa tecnologia, como já disse, que é um acessório, a montadora não teria o direito de tirar a garantia do veículo, do objeto em si, porque não tem interferência mecânica. O equipamento só está preso no porta-malas porque precisa de um lugar físico para prender ele. E a única coisa que a gente coloca é uma conexão para alimentação do gás no filtro de ar. Então, essa coisa que nós fazemos na instalação não traz nenhum dano ao veículo. Então, eu posso dizer que não perderia a garantia, como tem clientes que têm carros na garantia e não ocorre essa situação. Ok? Só para complementar o que ele falou aqui. A garantia, ela trata da estrutura. Então, quando você altera a estrutura do veículo, que é o que fala em relação à garantia, isso significa que
você está alterando a parte física do veículo. É como se você tivesse um celular, pegasse o seu celular e abrisse o seu celular, ele estando em garantia. Ou seja, isso você acabou alterando aquela estrutura do seu aparelho. Você abriu aqui os parafusos do seu aparelho e você pode ter mexido. Isso pode ter causado algum problema. É basicamente isso, a garantia. Então, da mesma forma que funciona a garantia do seu celular, funciona a questão da garantia do veículo. Então, quando você altera a estrutura, basicamente, você acaba perdendo porque você mexeu dentro do veículo, você mexeu na estrutura do veículo. Você entendeu o motivo pelo qual, juridicamente, você pode perder a garantia, tá? Perfeito. Aqui tem uma pergunta interessante, que ela é muito feita, porém, ela é feita direcionada. Esse equipamento serve para mim? Sim. Nós temos em torno de 8 modelos de equipamentos. Para quem tem um consumo elevado, para quem tem um consumo médio e para quem tem um consumo pequeno. Então, a Hive ela foi desenvolvida para todos. Tá? Então, basta saber qual é a aplicação que esse cliente ou essa pessoa deseja e a gente indica o que é o mais correto. Então, a resposta é: serve para você? Sim. Maravilha, já gostei. Agora, essa é a última pergunta, porém ela é bastante importante. Por quê? Porque os clientes têm todo tipo de veículo. Então tem veículos carburados, tem veículos híbridos, elétrico, mais mecânico. Então as pessoas perguntam muito: serve para qualquer veículo? Sim. Como eu já falei na resposta anterior, o que a gente altera é a qualidade do combustível. Então, para mim, não interessa o modelo do carro, a potência do carro, não é isso. Até para ficar mais claro, você tem um Uno 1.0. Quer dizer, eu tenho um Uno 1.0 e você tem um Porsche, um exemplo. Ferrari. Você tem uma Ferrari Califórnia. O posto que você abastece não é o mesmo posto que eu vou abastecer? Não é o mesmo combustível? Só que o combustível, o que a gente vai fazer? A gente está alterando a qualidade do combustível apenas. Então não importa qual é o tipo do carro. Certo? Maravilha. Então, se eu tiver, por exemplo, o GNV no meu carro, eu posso instalar também um hybrid e eu vou economizar? Sim. Qualquer tipo de combustível, gasolina, etanol, diesel, GNV e GLP no caso das desempilhadeiras. Porque o nosso combustível ele entra pela linha de alimentação de ar. Então mistura o oxigênio, mais o ar, mais o nosso hidrogênio, que vai pela linha de combustão. Maravilha. Então a pergunta é o seguinte, Wilson. O nome da empresa é Hybrid International. E a empresa, o slogan dela está: transforme o seu veículo em híbrido. Como funciona essa transformação híbrido? Por que transforme o seu veículo em híbrido? Vamos lá. Primeiro, o que é um veículo híbrido? Vamos dizer o que já existe no mercado. Então, o que é um veículo híbrido? Primeiro ponto, né? Vamos pegar o exemplo da Toyota, que tem o Prius, que é um híbrido. É um motor a combustão na frente, com 2 motores elétricos nas suas rodas. Esses motores elétricos eles entram em momentos aleatórios. Principalmente no trânsito. Você parou o carro no semáforo, esse motor entra para alimentar a bateria. E o motor a combustão desliga. E aí onde também gera economia nessa condição. Mas em velocidades elevadas, o motor elétrico não é acionado, porque você precisa de potência. E o motor elétrico não teria potência como o motor a combustão. Então, para resumir, um carro híbrido é um motor elétrico, ou motores elétricos, e um motor a combustão. Ou um motor a combustão, mais um tanque de hidrogênio. Ou um carro totalmente hidrogênio, ou um carro totalmente elétrico. Tudo isso é híbrido. O que o equipamento da Hybrid faz? Um exemplo do WR2000. Ele utiliza o motor original do carro, que é o motor a combustão, e geramos um outro combustível para poder alimentar esse motor a combustão. Então, essa é a forma de transformação do seu carro atual em híbrido. Você tem um outro combustível para auxiliar o motor original. Mas me diz uma coisa. A redução em até 90% dos gases, que é o que está lá no slogan, isso tem a ver também com ser híbrido, não? Sim. Porque como é que surge essa redução de gases poluentes? Quando você tem um motor eficiente que queima todo o combustível, é óbvio que o resíduo final vai ser menor. Então, menos CO2, menos CO, menos hidrocarboneto, no caso do diesel, menos NOx. Então você diminui as emissões de gases poluentes. Tá? Maravilha. Beleza. Se você ainda tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários.
Wilson, quer falar mais alguma coisa? Até logo a todos, obrigado pela atenção. Fique com Deus, tchau, tchau.